Shalom, sou Marcos Felipe da Techuvá Total. Estou fazendo esse vídeo para esclarecer um texto do livro de Lucas que é de difícil compreensão, e muitas pessoas me perguntam sobre esse texto quando Yeshua cita os filhos deste mundo, Binei Haolam Hazeh, Binei Haolam Hazeh, os filhos deste mundo, eles são mais prudentes, Maskilim Hem, eles são mais prudentes, Meal, do que Binei Haor, Bedorotam, do que os filhos da luz nas suas gerações. Mas que estranho! Como pode os filhos deste mundo serem mais prudentes que os filhos da luz? Filhos da luz é um termo que Yeshua não utiliza muito, só aparece 2 vezes nesse texto de Lucas e em um verso do livro de Yohanan, João. Mateus e Marcos não utilizam esse termo, ou seja, não era um termo que Yeshua utilizava comumente. Mas dentro desse texto existe um termo que Yeshua utilizava bastante, e o termo é prudente, prudência, ou imprudente, que é o contrário. No Sermão da Montanha nós temos o seguinte ensino, e aí você vai entender o termo utilizado por Yeshua, o que ele pensava sobre esse termo, o que ele ensinava sobre o termo prudente. Ele diz o seguinte, que aquele que ouve a Escritura e coloca em prática, ou seja, pratica, é prudente. É como um homem que constrói sua casa sobre a rocha. E com as intempéries da vida, essa casa não cai. Da mesma forma, aquele que ouve a palavra e não pratica, é como um homem, é imprudente. É como um homem que constrói sua casa sobre areia. E quando vem as intempéries, grande é a queda da casa. Perceba que a diferença de Yeshua de prudente e imprudente não está no fato de ouvir a palavra, porque os dois ouvem. Para Yeshua, a prudência se dá em relação à prática da palavra. Conhecer a palavra, saber da palavra e não praticar é o grande problema. Você pode conhecer, você pode saber, você pode ler, você pode ouvir, mas a questão está na prática. Então pouco importa se você sabe muito ou pouco. O que importa é se você pratica ou não. Então a prudência, segundo Yeshua, não tem a ver com ouvir ou conhecer a palavra, e sim com praticá-la. Então podemos ter uma ideia desse texto da seguinte forma, utilizando o termo prudência, como eu disse a vocês. Os filhos deste mundo praticam mais a palavra do que os filhos da luz. Agora complicou mais ainda. Como pode que os filhos do mundo vão praticar mais, deste mundo, vão praticar mais a palavra do que os filhos da luz nas suas gerações? Nas suas gerações. Bedorotam, nas suas gerações. Então, o que significa isso? De quem Yeshua está falando? Para saber, você precisa conhecer o contexto histórico do 1º século. Um grupo chamado Yahid, únicos. Os únicos se intitulavam os únicos santos. Os únicos que obedeciam ao Criador. Os únicos que conheciam o Criador, os únicos escolhidos, os filhos da luz, Binei Haor.
Estou falando dos essênios. Os essênios eram um grupo completamente fechado e para eles já nasceram como filhos da luz e são os escolhidos do Eterno. Para eles não existia arrependimento, chuvá. Para eles já nascia-se filhos da luz e já nascia-se filhos deste mundo. Ou você é filho da luz, ou você é filho do mundo. Todos aqueles que estavam no mundo, que tinham contato com as pessoas deste mundo, eram filhos do mundo. E eles, Yahid, os únicos que não tinham contato com o mundo exterior, eram os filhos da luz. Eles tiveram um papel muito importante para a humanidade no que diz respeito aos rolos da escritura encontrados em Qumran, lá nas cavernas do Mar Morto. Olha, esses rolos foram encontrados em 47, foi uma incrível contribuição, porque são os rolos mais antigos da escritura sagrada que se tem hoje. Alguns com mais de 2.500 anos, estão todos no museu lá em Jerusalém, o Museu de Israel. Eles eram exímios em fazer cópias dos rolos. São perfeitas as cópias. Eles tinham muito cuidado em relação a isso. Eles se banhavam todos os dias, passavam por processos de purificação, não tinham contato com o mundo exterior, não conversavam com pessoas que não fossem essênios. Se algum deles tivesse, por algum motivo, algum contato, quando estivesse no caminho, tinham que passar por processos de purificação exaustivos até voltar a fazer parte do grupo. O pouco que a gente sabe sobre os essênios está descrito na obra de Yosef Ben Matityahu, Flávio Joséfos. Mas como um grupo desse, qual o problema desse grupo? O problema desse grupo é esse. Eles não praticavam o que eles conheciam letra a letra. Eles não praticavam as escrituras. Ou seja, como pode eles serem santos se eles não tinham contato com as pessoas para demonstrar essa santidade? Como pode negar algo que é fundamental da escritura, o arrependimento? A Torá, os profetas, os escritos ensinaram isso categoricamente. Essa é a mensagem de Yohanan Hamatbil, Yohanan Imersor, que infelizmente alguns chegam ao absurdo de dizer que ele era um essênio. Como pode? Ele tinha contato com as pessoas. Não só isso, a mensagem dele era de arrependimento, de teshuvá. Os essênios não acreditavam no arrependimento. Eles acreditavam que as pessoas eram predestinadas, que eles eram predestinados, que eles eram os únicos santos. Por isso, Yeshua fala, sem dúvida nenhuma, fazendo referência a esse grupo, quando disse: os filhos deste mundo são mais prudentes, ou seja, praticam mais a palavra do que os filhos da luz. Para eles, por exemplo, Yeshua era um filho do mundo. Por quê? Porque ele tinha contato com as pessoas. Ele tinha contato com fariseus, com os saduceus, com publicanos, com cobradores de impostos, até com o chefe dos cobradores de impostos, Zaqueu, ele passou, ele dormiu na casa dele. Essa é a mensagem de Yeshua para todos nós. Essa mensagem é muito importante. Não podemos fazer como os essênios, imaginar que somos os únicos que agradam o Criador, que somos os únicos que conhecem o Todo-Poderoso, que são os únicos que praticam a Escritura Sagrada. Nós temos que ter a humildade e sempre nos considerarmos menores, sempre nos considerarmos menores do que o próximo, e nunca jamais separarmos as pessoas, nos separarmos das pessoas, nos afastarmos das pessoas. A Torá ensina que nós devemos tratar o estrangeiro
como naturais da terra e devemos amá-los como a nós mesmos. Estrangeiro significa aqueles que não têm a mesma fé que nós. Então, devemos considerá-los como se eles tivessem e devemos amá-los como a nós mesmos. A Torá nos ensina: não discutam no caminho, não queiram ser melhores do que os outros, sempre em águas tranquilas. Essa é a mensagem da Teshuvá. É sobre esses ensinamentos que a Teshuvá total está desde o seu início, levando a Teshuvá com muita humildade e nunca jamais se considerando o único que tem contato com o Criador. Um beijo no coração de vocês. Não seja como os essênios. Prefira ser filhos deste mundo do que, entre aspas, filhos da luz. Um beijo para todos vocês. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Aqui do Vale do Jiquiriçá. Um grande abraço para todos. Shalom.